Olá pessoal, o Café com TV já está aqui no ar. Eu, Camila Dourado, agradeço pela sua companhia na tela da TV Alterosa. Na edição de hoje vamos mostrar a colheita do café, que já começou em algumas cidades aqui de Minas Gerais. Acompanhamos o trabalho em uma fazenda em Licínia, no sul de Minas. A região é conhecida pela produção de cafés especiais. Ao longo da semana aconteceu em Varginha o Campeonato Brasileiro de Torra. O vencedor vai representar o país no Mundial da categoria que vai acontecer na Bélgica. Um microlote de apenas 70 gramas de café especial é vendido por R$3.000 em um leilão realizado pelas redes sociais. O café da variedade Geisha foi produzido em Carmo de Minas. Você vai conhecer a cervejaria artesanal que funciona há 130 anos, no porão de uma igreja católica, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Você vai acompanhar uma produção de cervejas que fica no porão de uma igreja no bairro Morro da Glória, em Juiz de Fora. Além disso, tem os detalhes do projeto de educação ambiental, que vai distribuir mudas de árvores para estudantes da região de Nepomuceno. Café com TV, a notícia na dose certa. Abrimos a edição de hoje mostrando a colheita de café que já começou em algumas cidades aqui de Minas Gerais. Acompanhamos o trabalho em uma fazenda em Licínia, no sul do estado. A região é conhecida pela produção dos cafés especiais. Na fazenda Congonha de Baixa, em Licínia, o trabalho no campo está a todo vapor. A colheita foi feita de forma manual, o que exigiu mais cuidado na seleção dos grãos e ajuda a garantir a qualidade desse café. A gente está aqui já com o café no terreiro. Começamos a colheita dia 27 de abril, uma variedade de 2SL. Começamos nela primeiro, não foi usado nada de maturador, trel, nada não. Começamos até, tem uma presença de café bem verde que a gente está observando aqui, mas resolvemos adiantar. Mas além das condições climáticas, um dos principais desafios enfrentados pelos produtores nesta safra é a falta de mão de obra. A dificuldade encontrada aqui muito na região é mão de obra, é o que mais afeta. Tem dificuldade com o clima, sim, mas dificuldade com o clima a gente dá um jeito, mas a mão de obra é o que mais está afetando. Segundo o produtor rural, a dificuldade para encontrar trabalhadores tem impactado o ritmo da colheita e exigido mais planejamento das propriedades. Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e o sul de Minas se destaca pela produção de cafés especiais, reconhecidos pela qualidade e pelas características sensoriais. Sobre o preço, acho que vai manter, pelo que eu estou vendo, vai manter. Tem uma produção boa esse ano. O café vai ser bem diferente do que o ano passado, que a gente já está vendo. Ano passado teve café, mas na relação do beneficiamento deixou muito a desejar. Por conta daquele veranico que a gente teve no começo do ano, teve muitos frutos mal granados. Teve café, mas não deu peso. Esse ano tem café, e o café a gente já consegue observar que tem um peso bom, acho que vai ter um bom rendimento. E o preço, creio eu, que deve manter na casa de uns 1.700, nessa base. E nesse ritmo de colheita, o Lúcio Caldeira chega mostrando o balanço aí da semana do mercado de café. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Mercado de café apresentando baixa durante a semana. As exportações do Vietnã aumentaram 16% neste primeiro quadrimestre. E a proximidade ou a chegada da safra brasileira, junto com a questão do Vietnã, explicam esse processo de baixa. Assim, um café tipo 6, bebida dura com 86 defeitos, tem trabalhado aí a semana entre R$ 1.750 e R$ 1.770 a saca de 60 quilos. E o dólar, trabalhando em baixa a R$ 4,93, contribui também para o preço menor pago em reais ao produtor. E agora dois destaques importantes, um com relação ao clima e outro com relação às questões trabalhistas durante a safra. Modelos de monitoramento climático dos Estados Unidos apontam que há 60% de probabilidade de que ocorra o fenômeno El Niño entre maio e junho de 2026. Se isso ocorrer, a temperatura nas regiões cafeeiras do Brasil deve subir,
reduzindo riscos de geada em 2026. Por outro lado, se isso acontecer, há uma expectativa de aumento de risco, de aumento de temperatura durante os períodos de floração e enchimento dos grãos, o que pode aí atrapalhar a safra de 2027. Com relação às questões trabalhistas, aqui a gente vai dar destaque sobre o aumento aí das exigências internacionais sobre condições de trabalho no Brasil. E aí eu estou falando aí de condições sociais, trabalhistas, ganhando uma relevância maior até do que as questões ligadas a meio ambiente, isso nas lavouras de café. Isso porque aconteceram algumas denúncias sobre trabalho forçado. E quando acontece algum caso desse, ONGs e algumas mídias internacionais dão destaque para essas questões, mas um levantamento realizado por agências aqui no Brasil mostrou que aconteceu aqui no Brasil, agora no ano de 2026, mais de 50 mil fiscalizações e apenas 1% delas apontou algum problema com relação à legislação trabalhista. 99% mostram condições adequadas e, portanto, trabalho decente na cafeicultura. E aí, os setores ligados aí ao café do Brasil estão organizando a promoção dessa questão, ou seja, promover os 99% que acontece aí de trabalho decente, respeitando questões de meio ambiente e também sociais e trabalhistas. O que de fato acontece é que muitas vezes a exceção, um caso isolado, acaba tendo uma repercussão grande no mercado internacional, sendo que a grande verdade, o 99% dos casos, mostra que o Brasil está muito mais adiantado do que outros países. Isso tanto em questões ligadas à proteção e preservação do meio ambiente, como nessas questões pontuais que nós estamos vendo agora, que são questões sociais, trabalhistas, relacionadas aí à legislação trabalhista. Portanto, Brasil à frente dos outros países produtores, mas vez por outra sai na mídia internacional uma bolha, né? Um caso isolado e que não traduz a realidade dos fatos. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Primeira pausa aqui no Café com TV e depois do intervalo seguimos falando do mercado de café e tem os detalhes do Campeonato Brasileiro de Torra que aconteceu em Varginha. Não saia daí, hein? O Café com TV já está aqui de volta. Ao longo da semana aconteceu em Varginha o Campeonato Brasileiro de Torra, principal competição para mestres de torra do Brasil. O vencedor vai representar o país no Mundial na categoria que acontecerá na Bélgica. A competição aconteceu no Centro do Comércio de Café do Estado de Minas Gerais e foi promovido pela Associação Brasileira de Cafés Especiais, a BSCA, e reuniu torradores de diversas regiões do país. Que a gente está definindo quem vai ser o campeão brasileiro de torra para representar o Brasil no Campeonato Mundial em Bruxelas, agora no final de junho. A importância é o seguinte, não só é um campeonato que ajuda a melhorar a qualidade do produto final, porque a gente já tem produtores fazendo um trabalho maravilhoso na parte de trás, que é a fazenda, mas a gente precisa também que as torrefações e pessoas que torram café melhorem e desempenhem cada vez melhor para demonstrar esses cafés. Então, ele é muito importante no mercado nacional para melhorar a qualidade do café que é consumido no Brasil e internacionalmente pelo mesmo objetivo, fazendo com que as pessoas provem cada vez melhores cafés com melhores torras ao redor do mundo. Ao todo, 14 competidores participaram da disputa, representando estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraná, Santa Catarina e Distrito Federal. Durante o campeonato, os participantes foram avaliados pela capacidade de entregar uma torra fiel, a curva de torra planejada e apresentada ao júri antes das provas. Eles fazem um plano de torra e depois apresenta para os jurados para eles escolherem, né? A gente faz a avaliação, faz o cata desse café
para chegar na melhor torra que foi entregue do competidor. É o mesmo café para todos eles, onde a gente faz a avaliação e encontra a melhor torra executada nessa competição. Qual a importância desse trabalho na questão da qualidade em si ao produto final? Sim, a torra influencia demais no produto final. Ela determina a qualidade do café apresentado. Não adianta você ter um café bom e não executar uma boa torra. Você acaba perdendo as qualidades que esse café pode entregar ao consumidor. A competição contou com uma tecnologia com infravermelho, que é muito semelhante aos que os competidores vão encontrar em Bruxelas, na Bélgica, no Mundial. A gente traz agora uns torradores com tecnologia de aquecimento por infravermelho em fibra de carbono. Isso traz uma bebida mais limpa e mais translúcida para os cafés especiais. E também a gente está trabalhando com torradores compactos, que é justamente para facilidade de transporte. O evento também reforçou a importância do Brasil no mercado de cafés especiais e destacou o papel de Minas Gerais como referência na produção e na qualidade dos grãos. O produtor já faz café maravilhoso. A gente vê que hoje em dia um dos gargalos é a torra. Tanto que por muitos anos a gente sempre teve campeonato de barista, que é o cara que vai fazer o produto final. Mas a gente não tinha esse campeonato do meio. É um campeonato mais jovem que tem, acho que nasceu em 2014, o primeiro mundial de torra. Porque a gente não avaliava isso. A gente tinha, eu tenho o Cup of Excellence, que é porque privilegia o produtor, tem o campeonato de barista, que é privilegia, mas e o meio, e a torra? Não tinha ninguém fazendo isso. Então a gente começou, né, o World Coffee Championships, começou esse campeonato de torra, e aí depois disso a gente, no Brasil, trouxe também para cá. O Brasil é um dos poucos países que faz, né, apesar de terem 40, 50 que fazem o campeonato mundial de torra, e é importante para isso, para avaliar e melhorar o nível. Cada vez que você vai fazendo mais campeonatos, aumenta o nível das pessoas de conhecimento, porque através dessa experiência de competir, as pessoas aprendem mais. E quando elas vão para o Mundial, elas também aprendem com os outros competidores. Um microlote de apenas 70 gramas de café especial foi vendido por R$3 mil em um leilão realizado pelas redes sociais. O café da variedade Geisha, considerado uma das mais nobres do mundo, foi produzido em uma fazenda em Carmo de Minas. A produção foi totalmente manual, com seleção grão a grão, e a bebida atingiu mais de 90 pontos na escala internacional de qualidade. O lote foi arrematado por um comprador do setor cafeeiro e o valor equivale a cerca de R$600 por xícara da bebida. O resultado do leilão chama a atenção para o crescimento do mercado de cafés de luxo no Brasil. O produtor responsável, Luiz Paulo Dias, destaca que a ideia foi criar um café de assinatura, seguindo uma tendência semelhante à de vinhos especiais. A iniciativa mostra que o café brasileiro vai além da produção em larga escala e ganha espaço como produto exclusivo e de alto valor agregado. A colheita do café arábica começou em ritmo mais lento no Brasil. A expectativa é de uma safra volumosa. Segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, os trabalhos de campo avançam de forma mais efetiva na zona da Mata Mineira. Nas outras regiões produtoras, os produtores ainda aguardam um momento ideal para intensificar a colheita. No sul de Minas, a previsão é que os trabalhos ganhem força a partir da segunda quinzena de maio. O ponto de maturação dos grãos é fundamental para garantir a qualidade do café, principalmente do arábica, que é mais sensível e valorizado no mercado. No Cerrado Mineiro, o início da colheita deve acontecer no fim de maio. Já em São Paulo e no Paraná, há variações de acordo com o clima e as condições de cada região. Mesmo com início mais lento, o desenvolvimento das lavouras é considerado positivo. A Companhia Nacional de Abastecimento projeta uma safra recorde para esta temporada. O Brasil segue como o maior produtor e exportador de café do mundo. E o setor aguarda condições climáticas favoráveis para avançar com a colheita nas próximas semanas. A safra de café 2026 em Minas Gerais deve crescer mais de 23%, segundo o levantamento do sistema FAING-SENAR, com 5 mil produtores. Apesar da recuperação da produtividade, 40% das lavouras foram afetadas por problemas climáticos, o que ainda preocupa o setor. Acompanhe.
A cafeicultura em Minas Gerais deve registrar uma recuperação de 23,6% na safra 2026. Um levantamento do sistema FAENG-Senar, realizado com 5.000 produtores, indica que a produtividade média esperada é de 32,9 sacas por hectare. O avanço é impulsionado pelo café arábica, com alta de 22,8%, e pelo conilon, que pode saltar 37,7%. Apesar dos números, o setor evita o termo super safra e foca na recuperação, já que o fator bienalidade positiva é acompanhado por severos desafios climáticos. O levantamento revela que 40% da área de café no estado foi impactada por altas temperaturas, seca prolongada e chuvas mal distribuídas. Essas intempéries causaram perdas estimadas em 17% da produção. Segundo a análise técnica, houve uma quebra no calendário agrícola, forçando o produtor a adotar manejos reativos e atrasar pulverizações. Mesmo com a maior oferta do grão em 2026, a volatilidade dos preços deve seguir elevada devido ao aumento nos custos de produção gerado por esse manejo intensivo. O período mais crítico para as lavouras mineiras foi o do pegamento dos frutos, o chamado chumbinho. Essa fase concentrou 60% dos danos relatados pelos cafeicultores, resultando em um forte abortamento e na queda de grãos que limitaram o potencial produtivo desta temporada. Com a safra na reta final de desenvolvimento, o foco agora é a logística. No sul de Minas, produtores que alcançaram 84,5 pontos de qualidade na última safra já preparam terreiros e equipamentos para colher cerca de 30 sacas por hectare. A orientação do Senar é que a manutenção preventiva em máquinas de colheita e beneficiamento é vital para reduzir custos. Uma mobilização no sul de Minas busca o reconhecimento da paisagem cultural cafeeira como patrimônio de Minas Gerais. A iniciativa foi lançada durante um fórum realizado na microrregião de Varginha e convoca municípios, entidades e a população a formalizarem apoio ao processo. Cidades como Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí e Ouro Fino estão entre as que participam da mobilização. O objetivo é reconhecer a cafeicultura como parte da identidade mineira, destacando a relação entre produção, território e também tradição. Para isso, foram criados mecanismos como documentos de adesão de prefeituras, apoio de instituições e participação popular por meio de petição. Todo o material será encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, responsável pela análise do pedido. A proposta também busca projetar Minas Gerais no cenário internacional, seguindo exemplos como as paisagens cafeeiras da Colômbia, reconhecidas como patrimônio mundial. Além do valor cultural, o reconhecimento pode gerar impactos econômicos, como o fortalecimento do turismo e o acesso às políticas públicas para o setor. Mais uma pausa bem rápida aqui no programa, mas não saia daí, porque já já você vai conhecer uma cervejaria artesanal que funciona há 130 anos no porão de uma igreja católica. Essa história vem de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Você vai acompanhar uma produção de cervejas que fica no porão de uma igreja no bairro Morro da Glória, em Juiz de Fora. É daqui a pouco, hein? O Café com TV já está aqui de volta e agora vamos pegar a estrada para a zona da Mata Mineira, porque você vai conhecer a cervejaria artesanal, que funciona há 130 anos no porão de uma igreja católica em Juiz de Fora. A produção artesanal usa máquinas holandesas e segue receitas tradicionais europeias. Toda essa renda de vendas é revertida para projetos sociais mantidos pela igreja. Nós estamos na igreja de Nossa Senhora da Glória, no bairro Morro da Glória, em Juiz de Fora. No porão da igreja, tradição e sabor caminham juntos há mais de um século. A cervejaria artesanal mantém viva uma produção iniciada por imigrantes europeus e preserva receitas que atravessam gerações. A cerveja, para os missionários redentoristas, para os europeus, é algo cultural, né? Quando a água era contaminada lá, né, na Bélgica, né,
toda essa questão. Então as pessoas tomavam cerveja e tomavam vinho também, que era uma das formas de sobrevivência. Então eles vêm com essa cultura, com essa tradição, e em 1894 eles começam a produzir a sua própria cerveja aqui no convento. A fabricação é feita com equipamentos rústicos e segue métodos tradicionais. Todo o processo é artesanal, desde a escolha dos ingredientes até o envase da bebida. Hoje a gente produz em média 3 mil litros de cerveja por mês. Nós temos 8 estilos. Para os apreciadores da boa cerveja, a experiência vai muito além do sabor. Aqui em Juiz de Fora, na igreja de Nossa Senhora da Glória, a tradição centenária mostra que uma receita antiga é capaz de gerar benefícios sociais até os dias de hoje. Além de manter essa tradição histórica, a cervejaria também tem um papel social importante. Toda a renda arrecadada com as vendas é destinada aos projetos sociais da igreja. O dinheiro ajuda a financiar ações voltadas para a comunidade, como assistência a famílias em situação de vulnerabilidade e outras iniciativas sociais. Nós temos obras sociais, né? Desde as crianças até a melhor idade. E também, além disso, né, a venda dessa cerveja ajuda na manutenção do Convento da Glória. As cervejas produzidas na igreja já receberam destaque e premiações em campeonatos cervejeiros. No ano passado, nós ganhamos medalha de ouro na nossa Weissbier, que é uma cerveja de trigo, uma receita alemã, né, no BBA Internacional, que aconteceu lá em Alagoinhas, na Bahia. Então, nós ficamos bem conhecidos com essa cerveja também. Nós ganhamos medalha de prata na nossa Belgian Double, que é uma cerveja que ela tem um aroma de passas e ameixa, uma cor mais acobreada, um estilo conventual. Ganhamos medalha de prata nela no concurso mineiro de cervejas e depois mandamos a cerveja lá para o Peru, em Arequipa, e ganhamos medalha de bronze. E logo no primeiro concurso que nós participamos, que foi o concurso mineiro de cervejas, nós ganhamos medalha de ouro na nossa Belgian Blonde, que é uma cerveja que tem um aspecto mais dourado, uma cerveja super refrescante e é a nossa campeã de vendas. Uma mistura de história, cultura e solidariedade que transforma cada brinde em ajuda para quem precisa. E atenção, produtores rurais, porque já está chegando a Expo Café 2026. A maior feira da cafeicultura do Brasil está chegando. Atenção, de 26 a 28 de maio, o aeroporto de Três Pontas se transforma no principal ponto de encontro do país. Anota na agenda e prepare-se para viver a Expo Café. São esperados mais de 20 mil visitantes, mais de 160 expositores e uma programação completa com tecnologias, inovação, negócios e muito conteúdo para o produtor que quer evoluir. Durante os 3 dias, a tenda de eventos recebe palestras com grandes nomes do setor, incluindo os Primos Agro, sucesso nas redes sociais, trazendo informação com muito humor conectados com a realidade do agro. E tem mais atrações para toda a família, como a Fazendinha, com mini animais e diversas experiências que tornam a vista ainda mais completa. Expo Café 2026, mais que uma feira, um evento que movimenta, conecta e impulsiona a cafeicultura brasileira. Programe-se é de 26 a 28 de maio no aeroporto de Três Pontas. Espero você lá, hein? O sistema FAENG-SENAR alerta produtores rurais sobre a importância da atualização cadastral dos rebanhos no estado. O prazo já começou no dia 1º de maio e vai até o dia 30 de junho. O procedimento é obrigatório e fundamental para garantir a sanidade animal e o monitoramento do rebanho em Minas Gerais. A medida também contribui para a manutenção do status sanitário do estado com a área livre de febre aftosa, sem vacinação. Manter os dados atualizados é essencial para garantir respostas rápidas em casos de emergências sanitárias. Especialistas alertam que não é possível fazer uma boa defesa sem conhecer de forma precisa o rebanho existente em cada região. O Instituto Mineiro de Agropecuária reforça que o cadastro é uma ferramenta estratégica para planejar a fiscalização, prevenção e controle de doenças. A atualização pode ser feita online
pelo portal do produtor ou presencialmente nos escritórios do Instituto. O cadastro é gratuito e obrigatório para todos os produtores, independentemente do tamanho da propriedade. A orientação é que os produtores fiquem atentos à documentação necessária para evitar transtornos durante o processo. E atenção, produtores de queijo, o assunto agora é com vocês. Já está aberta as inscrições para a Expo Queijo Brasil 2026. O evento acontece em junho em Araxá e promete reunir competidores de mais de 20 países. Estão abertas as inscrições para a 6ª edição da Expo Queijo Brasil, que será realizada entre os dias 25 e 28 de junho em Araxá, no Alto Paranaíba. Produtores artesanais de todo o país e de mais de 20 nações podem garantir a participação até o dia 30 de maio pelo site oficial do evento. A proposta é valorizar a produção e ampliar oportunidades de mercado. O concurso manteve o limite de 1.000 inscrições e será dividido em 3 fases eliminatórias. Ao final, os melhores queijos recebem medalhas de ouro, prata e bronze em cada categoria, além do prêmio máximo, o Super Ouro, que será concedido ao produto com maior pontuação geral entre todos os participantes. Os produtores podem inscrever os queijos em 47 categorias, desde que tenham habilitação sanitária. A avaliação é feita às cegas por especialistas do Brasil e do exterior e leva em conta critérios como aspecto, cor, textura, aroma e sabor. Além da competição, a programação inclui uma feira internacional de negócios com foco na agricultura familiar e um fórum com palestras e debates sobre inovação, qualidade e valorização do queijo artesanal. Vamos para mais um rápido intervalo e depois te mostro uma iniciativa bem bacana. A cidade de Nepomuceno lançou um novo projeto de educação ambiental que vai distribuir mudas de árvores para estudantes da região. Já já eu te conto todos os detalhes. Viu como foi bem rapidinho? Já estamos aqui de volta com uma iniciativa bem bacana. A cidade de Nepomuceno lançou um novo projeto de educação ambiental que vai distribuir mudas de árvores para estudantes da região. A iniciativa é do Viveiro de Mudas Nativas Lineu Tonelli e envolve escolas de diversos municípios do sul de Minas. A ação foi criada em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 5 de junho. E tem como objetivo incentivar o plantio de árvores e a conscientização ecológica entre crianças e jovens. Serão distribuídas mudas de ipês e outras espécies nativas, como a castanha do Maranhão. Estamos aí com as escolas da cidade, também de outra cidade, onde a professora diretora passa para mim o nome da escola e quantas salas de aula tem na escola, e com isso eu faço a doação, uma muda por sala, e também algumas mudas para a escola fazer plantio dia 5/6. Então, a escola faz a parte temática meio ambiente, escolhe o melhor aluno por sala para ganhar uma muda de ipê. A ideia é transformar o plantio em um gesto simbólico de responsabilidade ambiental. As entregas serão realizadas diretamente no viveiro em Nepomuceno, estimulando o contato dos estudantes com a natureza e fortalecendo a educação ambiental na prática. A pessoa que nasce em Nepomuceno a partir do mês 4, a pessoa vai no cartório, recebe um papel lá e vem aqui no viveiro buscar uma muda de ipê para relembrar o nascimento daquela criança. E a pessoa que for na Autoescola Salles, na Autoescola do Lucas, vai receber um papel e no dia que ele passa na sua CNH, ele vai receber também uma muda de ipê. Segundo os organizadores, mais de 305 mil mudas já foram distribuídas ao longo de 21 anos de trabalho. O projeto está aberto para escolas de cidades como Lavras, Coqueiral, Três Pontas, Lambari, Boa Esperança e também Campo Belo. Então aviso aí às pessoas que estão nos assistindo de outra cidade, eu tenho condições de ajudar muita cidade querendo fazer esse projeto de mudas nativas. Só que tem uma observação, a pessoa dá o nome da escola, quantas salas de aula tem, mas tem que vir buscar em Nepomuceno as mudas. Posso ajudar infinito de cidade. Tem árvore
Tem muda de muita árvore que possa usar como ipê amarelo, roxo, rosa, e também a castanha do Maranhão, é uma planta que pode salvar a vida, serve para o coração, serve para o cérebro. Então eu consegui fazer muitas mudas delas e com isso muita cidade vai ter essa facilidade de ter essa muda em sua escola, na sua roça. Eu tenho certeza que com a ajuda da nossa comunidade, da zona rural, da outra cidade, podemos mudar e plantar muita árvore. E o acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia começa a impactar diretamente o mercado de café brasileiro, especialmente o café solúvel. Atualmente, o produto enfrenta uma tarifa de cerca de 9% para entrar no mercado europeu. Com o novo acordo, esse percentual de 9% será reduzido de forma gradual ao longo de 4 anos. A expectativa do setor é de recuperação de espaço no mercado internacional, principalmente diante da competitividade com outros países exportadores. Nesse mês de maio, inicia-se a aplicação provisória do acordo União Europeia-Mercosul. Para o setor de solúvel, isso é muito importante, porque nós estamos falando de uma tarifa de 9% que vai ser desgravada proporcionalmente em 4 anos. Esse ano agora já vai ser implementada uma redução que vai equivaler a 1,8% nesse imposto. Isso é muito importante porque a União Europeia é o nosso segundo maior destino. É um volume muito parecido com o que vai para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o nosso principal destino, a União Europeia é o segundo destino, mas em volumes praticamente 16 mil toneladas, um volume muito próximo. São negócios gerados que são da ordem de 230 milhões de dólares. Segundo Aguinaldo, a medida pode impulsionar as exportações e fortalecer a indústria brasileira de café solúvel. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café do mundo. E o acordo deve ampliar as oportunidades para o setor nos próximos anos. E que vinha correndo o risco de perder para a concorrência de países que mantêm acordos comerciais com a União Europeia, como é o exemplo do Vietnã, que há 3 anos fez um acordo e vinha crescendo, já quase ultrapassando o Brasil como o maior fornecedor de solúvel na Europa. A tarifa sendo zerada em 5 anos nos possibilita até um crescimento e voltar a exportar o que nós fazíamos há 15 anos atrás, onde o nosso volume era 30% maior do que é hoje. Então é um grande momento, é um marco e o setor está bastante esperançoso numa ampliação de mercado. Entre montanhas, clima ameno e altitudes que favorecem o cultivo, o café encontra aqui o ambiente ideal para crescer. O município de Claraval, Minas Gerais, faz divisa com o estado de São Paulo e faz parte da renomada região produtora da Alta Mogiana Mineira. Aqui, o café é mais do que uma atividade econômica, é parte da identidade local. No terreiro, os primeiros grãos da colheita deste ano, que ainda estão mais verdes devido à logística da propriedade e por ser uma lavoura de primeira carga. Justamente por ser de primeira e pela topografia do terreno, a escolha é pela colheita manual, uma vez que as colheitas mecanizadas são mais agressivas. Mas aqui, o cafeicultor se depara com a primeira dificuldade. Embora a colheita mecanizada seja amplamente utilizada, a manual ainda é necessária em algumas situações. Mas nesse caso, o grande desafio é encontrar a mão de obra. Para vocês terem uma ideia, o Éder aqui comigo é produtor rural, mas nas horas vagas também vem para a colheita. Éder, por que é tão difícil encontrar trabalhador para colher o café? Porque aqui falta muita mão de obra. Aí tem o sistema do governo de registrar. Aí os pessoal perde os benefícios sociais. E o salário não é pouco. No período de safra, que dura cerca de 4 meses, o colhedor recebe de 8 a 12 mil reais por mês, dependendo da quantidade de medidas de 60 litros, padrão na colheita. A produção, muitas vezes familiar, atravessa gerações. E hoje em dia, os pequenos produtores contam com uma ajuda importante por meio do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Porque o café dá doença, né? Então, a gente às vezes não sabe que doença que é.
Então o agrônomo estando acompanhando, ele sabe, ele faz uma análise da terra, né? Você põe o produto certo na terra, que aí o café vai produzir muito mais. Os pequenos produtores estão confiantes. A safra de café 2026 em Minas Gerais deve apresentar recuperação na produção, porém, ainda ficará longe de uma super safra. É o que revela uma pesquisa inédita do sistema FAENG-SENAR, realizada entre fevereiro e março deste ano com 5.000 produtores mineiros assistidos pelo programa. O levantamento aponta que a produção média deve crescer 23,6% em relação à safra do ano anterior. A bienalidade positiva, que é o ciclo natural de maior produção dos cafeeiros, é apontada por 54% dos produtores como principal fator para o aumento esperado. Mas, mesmo assim, as perdas médias estimadas chegam a 17%. Reflexo das condições climáticas adversas registradas ao longo do ciclo. O café, ele começa o ciclo dele em setembro, então normalmente essa safra é a safra 2025-26, a gente passa de um ano para o outro. Então, para você ter uma ideia, os primeiros 3 meses na nossa região, os primeiros 3 meses de 2026, choveu quase a metade ou algumas regiões mais da metade que choveu no ano inteirinho de 2025. 2025 foi um ano que as chuvas foram até bem distribuídas, mas em quantidade que foi o problema. Minas Gerais produz mais de 50% do café brasileiro. No país, segundo os órgãos oficiais, a expectativa deste ano é de 66 milhões de sacas, o equivalente a 4 milhões de toneladas de café. Para o pesquisador da Fundação Procafé, que dá suporte ao desenvolvimento tecnológico da cafeicultura nacional, a produção deste ano ainda não será suficiente para aliviar o bolso do consumidor final. O Brasil vem há alguns anos sofrendo com o clima, o que gerou aí um déficit de produção. E nós estamos, ano após ano, tentando chegar num recorde de produção para poder suprir a necessidade de consumo e os estoques. Porém, isso não está acontecendo. Justamente o que pode acontecer esse ano também com essa quebra de produção, o que pode impactar na gôndola, nos supermercados para os consumidores, é o café continuar nesses patamares de preço que nós estamos hoje. E vamos agora para o último intervalo aqui no Café com TV, que traz as principais notícias do agronegócio. Agora tem a pergunta da semana no Quiz do Café. Olá! Hoje o Quiz do Café fala sobre o consumo de café no mundo. A pergunta é: quais os 5 países que mais consomem café no mundo? Letra A: Estados Unidos, Brasil, Japão, Itália e França. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Itália e Japão. C. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Japão e Indonésia. E letra D. Alemanha, Brasil, Japão e Itália. Nós vamos para o intervalo e na volta a gente responde o Quiz do Café. E o Café com TV já está aqui de volta e eu estou junto com o Lúcio Caldeira, que traz a resposta do quiz da semana. Olá, estamos de volta para responder a seguinte questão aí do Quiz do Café. Quais os 5 países que mais consomem café no mundo? E acertou quem marcou a letra C. Primeiro lugar, Estados Unidos. Segundo, Brasil. Terceiro, Alemanha. Quarto, Japão. E quinto, Indonésia. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem a gente volta com o Quiz do Café.
custo para a alimentação é um dos maiores investimentos em qualquer atividade rural. Mas não adianta investir em nutrição se o armazenamento for inadequado, porque isso pode causar perda de qualidade, atrair pragas e gerar prejuízos direto para o produtor. Veja só. Em qualquer atividade rural, o custo com a alimentação dos animais é um dos maiores investimentos do produtor. Portanto, a forma de armazenar a ração é um cuidado essencial dentro da produção e que impacta diretamente na saúde dos animais e nos resultados da atividade. Nessa propriedade, em Uberlândia, com cerca de 1.000 aves, a produtora Kellen Cristina adota medidas para proteger o alimento e garantir que os animais recebam todos os nutrientes com segurança. A composição da ração ela é a base de milho, soja e núcleo caipira. Ela é uma ração que a cooperativa faz ela desenvolvida sem ter nenhum promotor de crescimento, de engorda, não pode ter nada disso. É uma ração totalmente natural, justamente porque o ovo ele é caipira. Como hoje a quantidade de galinhas elevou, nós estamos colocando em pallets e só é tida a ração aqui do mês. Finalizando o mês, já terminou, coloca sempre estoque novo e ficam armadilhas de rato nos cantos para evitar roedores, ter acesso à ração. Outra medida de segurança é a ração ela permanecer na embalagem original, ficar sobre pallets e afastado da parede como medida de segurança. O armazenamento inadequado da ração pode causar deterioração, contaminação e pragas. Quando isso acontece, o produto precisa ser descartado e o prejuízo é direto para o produtor. O armazenamento adequado ajuda a manter a ração em ótimas condições e a reduzir o desperdício. Aqui na granja, a ração das aves fica armazenada conforme as medidas de segurança e qualidade em um galpão protegido da umidade e do calor. Esses cuidados ajudam a manter a qualidade do alimento e evitam contaminações que garantem mais saúde e qualidade para as aves e melhores resultados na produção. No caso, se tiver chuva muito forte ou ventania, o barracão ele tem portas e cortinas, então a gente suspende as cortinas, fecha a porta, porque apesar de ser num barracão, ele também tem que ser um local arejado, para evitar mofo. Outra estratégia para manter o estoque de ração sempre fresco é o giro mensal. A produtora calcula a quantidade correta para evitar que o produto fique armazenado por muito tempo no galpão e acabe atraindo pragas. Essa prática tem garantido resultado e até hoje não houve registro de problemas com a ração. Existem insetos também, por isso é a vantagem de estar sempre com ração nova, lote novo. Evita carunchim, outros bichos que podem vir a dar por causa do milho, da soja, né? Até hoje a gente não teve problema, nenhum deles afetou, mexeu na ração. Devido às armadilhas, às vezes aparece um ou outro roedor morto, mas nenhum deles chegou a mexer na ração. A limpeza é outro cuidado contínuo. Toda vez que vai chegando final de mês, que vai finalizando, é feita a limpeza nos pallets, retirado do local, é soprado ou varrido, né? E volta de novo os pallets esperando a nova remessa de ração chegar. Em propriedades com mais de uma atividade, a separação da ração por espécie é uma medida importante de biossegurança. Isso evita contaminações e reforça o controle sanitário dentro da produção. A gente tem outro galpão lá embaixo, onde fica armazenado. O aviário é somente a ração para as aves. Aí de outros animais fica no outro galpão, lá embaixo. Para poder não ter contaminação, se ter contato com gado e vinho. Porque quando você tem contato lá, tem que colocar outro tipo de calçado para poder acessar o aviário. São separados. E atenção para essa matéria sobre a nossa cafeicultura. E tem cafeicultor em Varginha que já começou a colheita. A fazenda fica perto do bairro da Vargem. A lavoura tem 4 hectares da variedade Mundo Novo. Esse ano a produção está muito boa. O ano passado a produção teve boa, mas teve muita queda na hora de limpar. O café foi muito grão pequeno. Esse ano parece que a expectativa está muito melhor os grãos. A preocupação do produtor é com o preço do café por causa da mão de obra, que é escassa na região. A expectativa do valor do café
Em vista do que ele estava ótimo demais. Mas agora, com esses preços que lá vai caindo, para nós produtores vão ficar muito ruim esses preços que lá vai descendo desse jeito. Aí devia melhorar um pouco para a gente, porque as mãos de obra, as coisas é muito difícil. E o Café com TV fica por aqui. Eu, Camila Dourado, agradeço mais uma vez pela sua companhia aqui na tela da TV Alterosa. E você pode conferir tudo novamente no site da TV Alterosa e também nas nossas redes sociais, TV Alterosa Sul de Minas e @Café com TV. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até lá!